Bom dia, meus caros. Estamos aqui de volta para poder voltar a falar um pouquinho sobre o início dessa história do colonial do Brasil. Antes de começar a aula, eu volto a recordar a vocês que eu não autorizo a utilização dessa aula para outros meios que não seja único e exclusivamente o estudo de vocês. Então, não autorizo a divulgação, o recorte ou qualquer outra ação, que outra ação seja feita com esse material disponibilizado, correto? Voltamos aqui, na última aula a gente parou quando falava da formação dessa cultura brasileira, a partir de cultura brasileira e cultura estadunidense, a partir de duas tradições distintas, a tradição inglesa e a tradição ibérica. E na aula de hoje a gente vai falar basicamente da estrutura organizacional da colônia brasileira a partir de 1520. A gente sabe que entre 1500 e 1530, basicamente até 1528, mais precisamente, o Portugal não se importou com o Brasil porque o objetivo dos portugueses era explorar o comércio com as Índias, um comércio que era muito lucrativo, uma vez que eles pegavam especiarias, compravam especiarias indianas, especiarias e artigos de luxo na Índia e vendiam na Europa, e esse comércio dava a eles trazia para eles muitas riquezas, era um comércio muito lucrativo. E a princípio o Brasil não ofereceu nenhuma riqueza imediata para os portugueses. Então, nesses primeiros anos, de 1500 a 1528, os portugueses não se importaram muito com aquilo que encontraram aqui no território português na América. Então, eles só vão começar a se importar a partir de 1528. E o que leva eles a se preocuparem com o Brasil a partir de 1528? São dois pontos que levam os portugueses a começar o processo de colonização dentro do Brasil. O primeiro é que o comércio com as Índias ele deixou de ser tão lucrativo como era nos anos anteriores, uma vez que outras nações europeias, como é o caso da Espanha, como é o caso da Inglaterra, como é o caso da França, conseguiram atingir e chegar ao Oceano Índico e ter acesso, então, às especiarias indianas. Os portugueses perderam aquilo que era fundamental nesse rico comércio, que era o monopólio comercial, ou seja, só o fato de só eles terem acesso a essas especiarias e vendê-las. Comprar mercadoria nas Índias e vender dentro da Europa passou a ser uma atividade feita por várias outras nações europeias, o que acabou barateando essas mercadorias e, consequentemente, diminuindo o lucro. Além desse fato de aumentar a concorrência, a gente tem a própria questão da chegada dentro das regiões da Índia, de Calicut e das outras fortalezas que os portugueses tinham nas Índias. O Oceano Índico, justamente por ser agora navegado por várias outras nações, passou a ser um lugar de disputa. Então, aportar um navio nas Índias demandava você ter que enfrentar vários outros navios e torcer para que nenhum outro afundasse o seu navio. E depois, para sair de lá, você teria de enfrentar todos esses obstáculos novamente. Então, o comércio já não dava tanto lucro assim e começou a ser mais difícil estabelecer esse comércio com as Índias. Por outro lado, houve uma tentativa de invasão em 1525, entre 1525 e 1528, dos franceses ao território brasileiro. A França começou a estabelecer relações, os navegadores franceses começaram a estabelecer relações comerciais com os índios na região onde hoje é o Rio de Janeiro. Ameaçando, assim, invadir e tomar um território que era de Portugal. Para os portugueses, foi aquela velha história, mais valia um pássaro na mão do que dois voando. Então, era preferível permanecer com o Brasil do que, ou garantir a posse sobre o Brasil, do que continuar se importando com o comércio que vinha decaindo, que era o comércio com as Índias. Outro fator muito importante na decisão dos portugueses
em fazer seu empreendimento colonial no continente americano é o fato de que por volta de 1520, entre 1520 e 1530, os espanhóis já haviam encontrado ouro na região da América Central e já havia um início de processo de colonização da América do Sul, no processo de conquista das regiões ali onde hoje é o Peru, nas regiões onde hoje é o Chile, Bolívia. Então já havia um empreendimento colonial, tentativas de conquista naquela região, com a possibilidade de se encontrar metais preciosos. Então os portugueses começaram a perceber, é necessário garantir o controle sobre essa terra no momento em que a gente começa a perder o controle e perder riquezas nesse comércio indiano. É nesse sentido que a partir de 1528 começa-se a desenhar o processo de colonização dentro do Brasil, e o primeiro desenho que se faz é em torno da ideia da criação do que nós chamamos de capitanias hereditárias. A princípio, a gente precisa ter em mente que o governo português não queria gastar o dinheiro, riquezas do Estado de Portugal para construir para controlar o território português aqui na América, ou seja, o Brasil. Então ele acaba criando uma estratégia para entregar para mãos de homens ricos portugueses, para o que nós chamaríamos de iniciativa privada, parte da colonização e da proteção desse território. E é nesse sentido que eles que fundam as capitanias hereditárias. O que seriam as capitanias hereditárias? Vou andar aqui um pouquinho só para vocês terem visualmente o que seriam essas capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias nada mais seriam do que grandes extensões de terra, grandes demarcações de terra, desde o litoral do território brasileiro até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Então você dividiria o Brasil em várias faixas horizontais e entregaria essas faixas, basicamente dividida em 14 faixas, entregaria essas faixas para para homens ricos, para potentados portugueses, correto? E nesse sentido, então, esses indivíduos ficariam responsáveis por colonizar, por proteger essa terra. Então, as capitanias hereditárias nada mais eram do que grandes extensões de terras doadas pelo rei a um súdito, que recebia o título de capitão donatário. Então, esse capitão donatário seria o proprietário, aquele que teria a posse sobre essas capitanias. Repare que eu utilizei aqui o termo doadas no slide. A gente tem que entender que esse doados seria quase que num sentido de empréstimo. As terras, as capitanias hereditárias, elas continuavam pertencendo à coroa portuguesa. Elas seriam de usufruto do capitão donatário e dos seus herdeiros, mas em última instância a posse dessa terra ainda permanecia com a coroa portuguesa. Esses capitães donatários o grupo que compunha o grupo de capitães donatários dentro do Brasil era muito heterogêneo, não era somente indivíduos de uma única classe social. Esses capitães donatários eram membros da pequena nobreza portuguesa, antigos burocratas, comerciantes, navegadores, pessoas que, na maior parte das vezes, tinham relações de proximidade com o governo português. O sistema de capitanias hereditárias ele não foi um sistema novo, ele já era um sistema aplicado, já era um sistema conhecido por portugueses, já tinha sido aplicado nas ilhas de Açores e Madeira e também em algumas regiões dentro do continente africano. E objetivava, sobretudo, o princípio da defesa, da exploração e do povoamento. Então era uma forma, uma maneira encontrada para poder se defender esse território, se explorar esse território e povoar também esse território. Repare que eu não falo só em exploração. Conforme a gente discutiu na última aula, o Brasil ele foi muito explorado e é muito explorado até os dias de hoje, mas um dos objetivos da colonização era também o processo do povoamento, e a gente vai ver isso ao longo de toda a nossa aula de hoje. Quando esse capitão donatário ele falecia, esse indivíduo que estava com o domínio sobre essa terra, a terra não era devolvida à coroa, ela era transferida a um herdeiro dele. Por isso, capitanias hereditárias. Por isso, terra que passa de pai para filho.
Como eu disse, a terra permanecia como propriedade da coroa, mas o usufruto era dado a esse capitão donatário e aos seus familiares. O capitão donatário, então, tinha a posse da terra e dispunha de poderes políticos e jurídicos sobre ela. Então, ele podia administrar e podia fazer com essa terra aquilo que ele quisesse, desde que ele garantisse a proteção, a exploração e a colonização desse território. Pela terra recebida, então, o donatário tinha que garantir a sua proteção, como eu disse, a administração, a exploração e o povoamento. Repare que as duas coisas caminham juntas. Não é exploração ou povoamento, e sim exploração e povoamento, correto? A posse dessas terras, a posse dessas capitanias hereditárias, era considerada indivisível, hereditária e inalienável. Isso significa que ninguém podia tirar essa terra desse capitão donatário, a não ser a própria coroa portuguesa, e essa capitania hereditária ela também não poderia ser dividida em 2 ou 3 capitanias hereditárias, correto? Ela ia ser uma única capitania que iria ficar com a família e ela não poderia ser vendida. Junto com a doação dessa capitania, junto com esse processo feito pela coroa portuguesa, o donatário ele recebia 2 documentos que eram 2 documentos muito importantes. Um deles era a carta de doação e o outro o foral. A carta de doação era um documento que garantia a esse donatário a posse da capitania, ou seja, ele era quase que como se fosse a escritura daquele território que ele estava recebendo. E a carta de doação dizia que aquele donatário ele seria proprietário então dessa capitania e que essa posse ela era inalienável. Isso significa que ele não poderia nem vender e nem doar a capitania. Ela pertencia a ele e à família deles, único e exclusivamente. Existia uma forma de você poder garantir a exploração e o povoamento sem a doação, que era, eu vou pular cá embaixo, repare que eu estou passando daqui cá para baixo, que era a ideia da possibilidade de se conceder sesmarias. O que seriam as sesmarias? As sesmarias eram lotes de terras que deveriam ser desenvolvidos economicamente por seus colonos. Isso significa que esse donatário ele pode ceder parte, pode ceder um pequeno lote dessa terra para outra pessoa. Ele não está doando essa terra, ele não está vendendo, ele está cedendo essa terra para que outra pessoa explore economicamente e colonize essa terra. Então é como se ele estivesse terceirizando aquela atividade que ele tem que fazer. Ele passa essa atividade para outra pessoa que pode ficar com os lucros advindos desse processo. O zesmeiro ele pode ficar com os lucros advindos desse processo de exploração, mas ele não tem a posse da terra. A posse da terra continua sendo desse capitão donatário, porque a capitania hereditária ela não pode ser nem vendida e nem doada. Isso é isso devido ao fato dela ser inalienável. Junto à carta de doação, esse donatário ele recebia também um outro documento, que era chamado de foral. O foral era como se fosse, muito porcamente falando aqui, é como se fosse uma constituição, como se fosse um conjunto de leis que reunia os direitos e os deveres desse donatário, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, o foral ele ditava, sobretudo, as obrigações desse donatário. Quais eram as obrigações dele? Essas que a gente viu aqui no outro slide. A função de proteção, de administração, de exploração e de povoamento. Então ele tinha que garantir isso: povoamento, exploração, administração e proteção dessa terra. E teria o direito a uma série de ganhos. O primeiro direito que o foral garantia a ele era o direito de aprisionar e escravizar indígenas. Conforme a gente falou na nossa última aula, o indígena foi a primeira forma de mão de obra escrava utilizada dentro do Brasil. E esses donatários eles tinham o direito de aprisionar e escravizar esses indígenas que fossem então aprisionados por eles, para poder trabalhar essa terra. Além disso, eles tinham direito a algumas rendas, e eu vou falar algumas delas aqui, que são consideradas as mais importantes. Eles tinham direito ao que nós chamamos de vintena. A vintena seria a 20ª parte dos lucros do pau-brasil. Então seria como se eles ficassem com 20% da exploração do mercado do pau-brasil. O dízimo
que era considerado dízimo naquela época, aqui no Brasil, era a 10ª parte dos metais preciosos e metade do pescado que fosse encontrado dentro do território brasileiro. Então, pelo dízimo, eles teriam direito a 10% dos metais preciosos encontrados e 50% de todo o pescado que fosse explorado em águas brasileiras. A redízima, que seria 1/100º das rendas da coroa. Então, eles tinham direito a 1% de todas as rendas dessa coroa. E o direito de passagem em rios, portos e outras águas dentro do território brasileiro. Então, o foral delimitava muito bem quais seriam os direitos e quais seriam os deveres desses indivíduos. Professor, preciso decorar isso tudo? Não. O que você precisa saber é que o foral era essa carta que garantia que continha as obrigações e os direitos desse donatário, e a carta de doação era o documento que garantia a posse sobre essa capitania, correto? Para você ser donatário, quais que seriam as condições que você teria de ser? Já que eu falei que esse era um grupo muito heterogêneo, que tinha indivíduos vindos de diversas classes sociais. Para que você fosse considerado um donatário, você tinha que dispor de capital suficiente para investir nessa terra. Eu disse para vocês que o Estado não quer gastar dinheiro. E por isso a necessidade desses donatários terem dinheiro próprio para poder investir na terra do Brasil. Os investimentos, então, não podiam sair dos cofres reais. Tinham que sair ou de empréstimos bancários ou da renda desse próprio indivíduo. A maior parte desses donatários que acabaram recebendo as capitanias hereditárias não dispunham de conhecimento sobre os povos nativos. Eles julgavam esses povos como povos incultos, como povos incivilizados. O julgamento sobre esses povos se dava muito mais sobre o princípio do etnocentrismo, a ideia de que a cultura europeia era superior às culturas indígenas, às culturas nativas. E geralmente o nativo era julgado segundo esse olhar pejorativo, que não reconhece humanidade, que não reconhece princípios civilizatórios no outro. Então a gente fala aqui de uma construção etnocêntrica dessa imagem desse indígena e desses nativos. Ou eles também não tinham nem conhecimento sobre os nativos e nem sobre as condições naturais da sua capitania. E muitos não tinham nem interesse em dispor dos seus recursos para empreender a colonização. Então, embora todas as capitanias tenham sido doadas, muitos capitães donatários não levaram adiante o projeto de colonizar e explorar e defender esse território brasileiro. Simplesmente receberam e não deram continuidade a esse processo, correto? O primeiro indivíduo a iniciar, aquele que começa o processo de colonização de fato dentro do Brasil, é um indivíduo chamado Martim Afonso de Souza, que era considerado o Capitão-Mor. Ele foi encarregado pelo governo português de iniciar a colonização nas terras brasileiras antes mesmo do processo de divisão das capitanias hereditárias. Ele foi o primeiro grande capitão donatário, mas veio para o Brasil antes dessas capitanias serem divididas. As capitanias são de 1534 e Martim Afonso de Souza começa seu empreendimento dentro do Brasil em 1532, quando ele fundou a então chamada Capitania de São Vicente, que hoje corresponde ao que seria parte da cidade de São Paulo. Então, o Martim Afonso de Souza começa ali um processo de colonização efetivo desse território. E aí, quando ele vem para o Brasil, ele vem com o objetivo, que era aquele objetivo da maior parte dos navegadores, que era encontrar uma riqueza imediata, e começa a levantar informações sobre possíveis minas de ouro existentes dentro daquele território brasileiro. E muitas das vezes, para adentrar para dentro do território da colônia, ele utilizava das trilhas indígenas, como a gente falou na nossa última aula. Para poder evitar que esse território que ele começava a colonizar fosse invadido, é aí que ele cria uma estrutura administrativa que ele chama de Capitania de São Vicente, a primeira grande capitania, que tinha como objetivo impedir incursões espanholas no território brasileiro, mas não só espanholas, francesas e inglesas. Então, essa primeira capitania ela já é pensada com esse objetivo,
com o objetivo de defender esse território. E Martim Afonso de Souza foi o responsável por trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar e os primeiros colonos com experiência no cultivo da cana-de-açúcar para dentro do território brasileiro. Essas mudas de cana-de-açúcar vieram da região oriental, das Índias, e trazidas para cá. A gente tem a primeira experiência da lavoura de cana-de-açúcar em São Paulo, que não surte muito efeito. Anos depois, 10 anos depois, a gente vai ter essa experiência sendo iniciada na capitania de Pernambuco, onde então ela prosperou. Mas a primeira lavoura de cana-de-açúcar, quem desenvolve é o Martim Afonso de Souza, e acaba não levando ela adiante, porque o objetivo desses portugueses que chegam por São Paulo é buscar essa riqueza mais imediata, que era o ouro. Conforme vocês podem ver, esse mapinha é um mapinha clássico que provavelmente tem no livro didático de vocês e que demonstra essa divisão das faixas de terra nesses primeiros anos de exploração do Brasil. O Brasil foi dividido em 15 faixas de terras, 14 capitanias. Nem toda a faixa de terra era considerada uma capitania. Tem uma faixa de terra, aquela lá de cima, ó, lá cá em cima, que, ó, repare que essa acima do Maranhão, ela não é considerada uma capitania, mas ela acaba fazendo parte da capitania do Maranhão. Você tem 15 faixas de terras, 14 capitanias e 12 donatários. Isso significa que existe donatário que é dono passa a ser capitão donatário de mais de uma capitania dentro do Brasil. Se vocês olharem aqui os nomes, vocês vão acabar encontrando uma capitania que é duas capitanias sendo governadas por um mesmo dono. Aqui embaixo a gente já tem Pedro Lopes de Souza, que governa a capitania de Santo Amaro e a capitania de Santana. Você tem aqui Martim Afonso de Souza, que governa a capitania de São Vicente, e tem essa outra parte aqui que também faz parte da capitania de São Vicente. Então você tem vários donatários que governam mais de um quinhão de terra. Correto? Esse sistema de capitanias hereditárias, ele tinha como função, sobretudo, atrair esses investimentos privados, atrair pessoas para poder fazer o processo que o Estado português não queria fazer, que era o processo de defesa, exploração e povoamento desse território brasileiro. E interessante aqui a gente voltar, na última aula teve alguém que fez uma pergunta, se eu não me engano foi a Fernanda que colocou essa pergunta, se a distribuição de terras no Brasil hoje, ou a má distribuição de terras no Brasil hoje, ela está associada a essas capitanias hereditárias. Sim, o fato de muitas pessoas terem pouca terra e poucas pessoas terem acesso a muitas terras dentro do Brasil tem explicado em parte por esse início da história do Brasil, onde homens que já eram ricos dentro da Europa acabaram recebendo grandes parcelas de terra, e aqueles que seriam os trabalhadores que construiriam de fato esse processo de colonização acabaram não tendo acesso, não sendo proprietários de terras nenhuma. Então aqui a gente tem o início da má distribuição de terras dentro do Brasil, sem sombra de dúvida. Então, o fato dessas capitanias hereditárias terem sido criadas é para atrair esses investimentos privados, como eu havia dito. Aqui a gente tem início também uma das características da própria economia e da própria agricultura dentro do Brasil até os dias de hoje. É o fato que existia muita terra disponível para o Estado português, muita terra disponível para esses capitães donatários. O fato de se ter muita terra disponível levou a um estilo de produção dentro do Brasil que nós chamamos de uma produção extensiva, e não a adoção de métodos intensivos de produção. Qual que é a diferença entre produção extensiva e produção intensiva? A produção extensiva ela se dá quando eu tenho a utilização de muita terra, de um espaço geográfico muito grande e de uma
pouca inovação tecnológica. Então eu produzo basicamente em uma produção extensiva, pensando em utilizar o maior espaço geográfico, a maior quantidade de terras possíveis. Já numa produção intensiva, eu tenho acesso a pouca terra e eu tenho que fazer aquela pouca terra produzir muito. Por isso a ideia de intensivo, de intenso. E aí eu vou utilizar muita tecnologia, adubo, para poder fazer com que aquela terra produza muito. Então, uma das características da agricultura brasileira ainda nos dias de hoje está relacionada a ao fato de no Brasil você ter muita terra. Então, você tem terra, e no fato de você ter terra, você tem uma pouca inovação tecnológica sendo associada. Tem uma parca inovação tecnológica. Eu vou trabalhar basicamente com enxada, pá, foice e os escravos como mão de obra para poder fazer esse território frutificar. Há a presença de uma pequena indústria doméstica, mas não uma grande indústria. Essa indústria doméstica ela era responsável por produzir roupa, produzir o pão, produzir aquilo que era necessário, o mínimo necessário para se sobreviver dentro desse território. O que precisava em maior quantidade era importado, vinha de dentro da Europa, sobretudo de Portugal, por meio do que nós chamamos de pacto colonial, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Alguns historiadores falam que a presença dessa indústria doméstica dentro do Brasil acabou por limitar o desenvolvimento industrial do Brasil, fazendo com que o Brasil se dedicasse, sobretudo, para uma atividade agrícola e uma atividade agrícola voltada para a exportação. Desse modo, o Brasil acaba se tornando um país essencialmente rural, com pouca atividade urbana, se preocupando, sobretudo, com essa exploração desse território, dessas grandes fazendas, sem ampla utilização tecnológica. E, em parte, isso acaba marcando a economia e o processo produtivo no Brasil até os dias de hoje. Esse sistema de capitanias hereditárias, ele acabou não se prosperando, ele acabou não obtendo sucesso. Ele ele marcou esses primeiros 20, 30 anos da história de colonização do Brasil, até 1550, 1560, e acabou não frutificando, não dando grandes frutos. Embora ele não se encerre em 1550, conforme vocês podem ver aqui, ele vai perdurar até o século XVIII, quando há o início da exploração do ouro na região das Minas Gerais, mas até lá, por volta de 1750, a gente vai conseguir encontrar capitanias hereditárias, a gente vai conseguir encontrar donatários no Brasil. Mas essas capitanias hereditárias vão ser submetidas a um governo central, a um governo geral, para permitir um maior controle e uma melhor colonização do território brasileiro, porque elas se mostraram ineficazes a princípio. Elas se mostraram insuficientes para manter o controle de Portugal sobre o Brasil, uma vez que muitos dos donatários receberam essas terras, mas acabaram não investindo no controle, na exploração e no povoamento desse território. Somente as capitanias de São Vicente, São Paulo e de Pernambuco acabaram obtendo êxito nesse processo de colonização. A maior parte desses donatários sequer conheceu suas terras, optaram por permanecer em Portugal e não gastar o dinheiro com as suas terras. Aqueles poucos que resolveram investir no território brasileiro acabaram, alguns deles, alguns senhores que resolveram abrir engenhos, resolveram não dispor do seu próprio recurso, mas acabaram pegando empréstimos para abrir esse território, para abrir esses engenhos, para investir nesse território brasileiro, para evitar gastar o seu próprio recurso. E muitos desses empréstimos foram feitos em bancos da cidade de Amsterdã, na Holanda. Então, desde esse início da abertura dos primeiros empreendimentos agrícolas dentro do Brasil, os holandeses participaram do processo de colonização, investindo, emprestando dinheiro para que essa estrutura colonial fosse então iniciada dentro do Brasil. Bom, por hoje é isso, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o governo geral. Eu peço que vocês, da mesma forma que na última aula a gente fez, eu peço que vocês se dirijam agora ou para a sala do Google Meet para poder tirar as dúvidas. Eu estou lá esperando por vocês, aqueles que tenham dúvidas. Aqueles que não ficaram com dúvidas da matéria podem se dirigir diretamente à pasta de avaliação. Lá existe uma atividade para ser respondida a respeito da aula de hoje.
correto? Eu vou agradecendo aqui a atenção de vocês, mas deixo aqui um outro dizer. Eu quero que vocês prestem atenção, porque agora, daqui a pouco, eu vou disponibilizar para vocês uma outra aula complementar a essa, que é compreendida como uma aula de reposição. Não sei se alguém já falou para vocês, a gente está numa semana aí de reposição dessas atividades, e daqui a pouco essa aula continua como uma aula de reposição. Essa aula de reposição, assim como todas as nossas aulas, terá também uma atividade avaliativa sendo cobrada de vocês, correto? Essa aula vai ser disponibilizada agora e eu queria que vocês assistissem essa aula até a nossa próxima aula de quinta-feira, porque ela é uma continuidade. De quinta-feira eu vou partir de outro ponto, que não é o ponto de continuidade, não é a próxima aula, e sim outra. Então, quem não assistir essa aula que vai ser postada para ser assistida hoje à tarde, vai entrar com uma defasagem na quinta-feira, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Aqueles que queiram, porventura, conversar comigo, estou na sala do Google Meet, tá? Um bom trabalho, um bom dia para vocês, uma boa semana e até a próxima.